Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like nesse vídeo, que vai se inscrever no canal e que ainda vai participar desse vídeo, caso você goste da minha explanação. É muito importante que você deixe o teu comentário, porque eu quero saber o que você está pensando. É assim, você aí, companheiro recém-chegado ao canal, precisa saber que o meu modus operandi é esse, é ler, porque eu não posso ouvir, então eu tenho que ler as mensagens de vocês. E eu diria, são muito importantes para que às vezes eu até reforme as minhas opiniões. Portanto, você vai deixar o teu comentário aí, vai se engajar no vídeo e eu vou lê-lo. Você pode apostar que não vai desperdiçar energia nenhuma. É o seguinte, você deve estar ainda de ressaca. Eu tô, porque levar um empate no final já é algo que eu deveria ter me acostumado com o Tite. Acho que você aí também. Acho que você desconfiava que alguma coisa poderia acontecer. No jogo contra o Bahia mesmo, na semana passada, eu fazia o react lá de dentro do Maracanã e eu dizia que não estava gostando daquilo. E o que era aquilo? Era o Bahia atacando, era o Bahia no segundo tempo, depois que o Flamengo fez o gol, como sempre acontece, recua, o Bahia com mais volume de jogo e chegando muito perto da área do Flamengo. Então, eu já deveria ter me acostumado com esses empates, com essas viradas, sempre que o Flamengo tenta administrar um placar parcial de 1-0. E no meu entendimento, meus amigos, o Tite fez um bom primeiro tempo quando buscava o gol e quando conseguiu conquistar essa vantagem, eu diria ontem, de maneira até atípica, não recuou, porque o time do Vasco estava completamente morto dentro do campo. Morto, não fisicamente, mas taticamente, em função daquilo que os seus jogadores poderiam apresentar. O time do Vasco realmente é bastante limitado e o time do Flamengo, caríssimo, não deveria ser. Mas como eu sempre digo para vocês, o time do Flamengo consegue se igualar a times inferiores. Você vai dizer assim, Gil, isso aconteceu ontem porque era um clássico, e o clássico, os jogadores se doam bastante, a torcida do Vasco também estava lá, então, num clássico tudo pode acontecer. Mas eu acho que precisa haver superação da nossa parte também. Então, entenda o seguinte, é uma questão lógica. Se você tem uma capacidade técnica mais avantajada, e se você também lutar muito dentro de campo, o time adversário que joga um clássico diante da sua torcida, que vai lutar também, não vai chegar exatamente no mesmo nível que o seu. Eu não quero dizer a você que tenha faltado capacidade técnica para o Flamengo ontem. Eu não quero dizer a você que tenha faltado luta. Não achei que faltou luta, muito pelo contrário. Mas o que é que falta? O que falta é estratégia, o que falta é planejamento, o que falta é uma mentalidade orientada para a vitória do nosso time. O que falta é exatamente a tomada de decisão mais apropriada nos momentos mais corretos. E quando o Tite é indagado sobre isso, ele enfrenta ali, claro, eu diria, o repórter acaba enfrentando ali, tanto da parte dele como do Matheus, como do auxiliar do Tite, o César Sampaio, quem quer que esteja ali, está sempre preocupado em fazer uma defesa enfática daquilo que aconteceu no jogo. Porque ontem ele disse que apresentou o Carlinhos dentro do campo, no lugar do Bruno Henrique, porque o Carlinhos tinha sido decisivo em outros jogos, e eu fico aqui querendo entender onde é que houve decisão por parte do Carlinhos em qualquer jogo. Não falo aqui em função da entrada do Gabigol, de ter sido preterido, porque isso já não está nem mais em consideração, nós já sabemos que o Tite não gosta dele e que ele... Uns vão dizer que o Gabigol não está jogando com a minutagem necessária para poder apresentar o futebol, outros vão dizer que o Gabigol já não se dedica mais, que tem que sair do Flamengo. Esse debate, ele também é normal,
Mas daí a entender que o Carlinhos é uma opção que precisa ser considerada primeiramente ao Gabigol, aí eu já acho demais, porque ficou realmente explícito na fala do Tite ontem, quando ele fez uma defesa do Carlinhos. Carlinhos é decisivo, Carlinhos era o mais apropriado. Ele nunca fala isso de jogador nenhum. É muito difícil ele falar. Ele falou porque ele foi acuado ali nas cordas e definitivamente não tinha o que dizer. Quando foi indagado também pelo companheiro Marquinhos sobre a melhor pergunta da noite, inclusive, quando ele foi indagado sobre a similitude do gol que o Flamengo tomou ontem com aquele que tomou contra a Croácia, quando nós estávamos ganhando de 1-0. Sempre de 1-0. O Tite é sempre assim, está sempre ganhando de 1-0. E também o Marquinhos não citou, mas gol muito parecido com o que nós tomamos contra a Bélgica até em 2018, o Tite vai lá e se vitimiza. O Tite vai lá e diz que ele não deveria ter aberto essa ferida, porque uma coisa não guarda conexão com a outra. Claro que guarda conexão. É óbvio que guarda, porque esse é o time do Tite. Esse é o time que leva o empate. Esse é o time que leva a virada. Esse é o time descontrolado dentro de campo. Porque ele fala tanto em equilíbrio, mas é preciso considerar que na hora do gol do Vasco tinham 4 jogadores do Vasco dentro da área do Flamengo e apenas 2 no momento que o Flamengo ganhava de 1-0. E o Léo Pereira lá na frente. E o Tite disse que ele já estava lá. Quando, na verdade, eu estava vendo o Léo Pereira depois de uma certa época da partida, de uma certa parte da partida, eu estava vendo o Léo Pereira jogando mais como lateral. Ele não admitiu isso, mas é. E o Léo Ortiz mais recuado também. Se você for parar para pensar, você vai ver que o Alexandre ele vem da direita para poder interceptar uma bola que havia sido cruzada até de maneira acidental pelo Pumita para o Felipe Coutinho. Ele vem da direita. E o Alexandre já estava na direita, porque, no meu entendimento, ele apresentou o Wesley dentro do campo como ponta direita. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte, é um conjunto de fatores que me permitem entender que seja muito teimoso, muito vaidoso, que jamais vai admitir que está errando e que tem exatamente colaborado para uma estatística tão ruim como essa aí, em 6 partidas, ganhar uma só. E com mais um detalhe, num gol, eu diria, muito espiritual, um gol contra do Bragantino, até se não empatar dentro do Maracanã. O Flamengo é assim. O Flamengo é um time desequilibrado mentalmente e que é capaz de tomar empates como aquele de ontem, ridículo, um empate que fere, um empate que machuca. Estão aí os vascaínos comemorando pelo Rio de Janeiro inteiro esse empate. E eu diria até, apesar de jamais ter comemorado empate na minha vida, eu diria até, salvo em circunstâncias excepcionais de classificação, título, etc., mas eu jamais comemoraria, se tivesse no lugar do Vasco ontem o empate, eu não faria isso de jeito nenhum, mas está a torcida do Vasco aí comemorando, e eu até entendo, porque o Vasco não gasta 10% que o Flamengo gasta por mês para manter os nossos jogadores. E aí você, companheiro rubro-negro, na sexta-feira mesmo eu tive um debate com um companheiro sobre isso, num bar onde eu estava sentado, ele dizendo que o Tite era grande treinador, que o Tite, de fato, punha o Flamengo para jogar, que o Flamengo tinha jogado um bolão contra o Bahia na quinta-feira, e eu não acho que tenha jogado um bolão contra o Bahia na quinta-feira. Sabe por quê? O Vasco ontem não chegou nenhuma vez. O nosso goleiro não defendeu uma bola. É verdade. Mas eu queria dizer aqui a vocês que por várias vezes a bola passa na área. No contra o Bahia, a mesma coisa. Contra o Bahia, o nosso goleiro, o Matheus Cunha, não fez defesas, mas foram infinitas as bolas na área. E o Bahia controlando o jogo no segundo tempo, depois que o Flamengo meteu 1-0 e eu falando que não estava gostando daquilo. Então esse é o time do Tite. É um time que faz sofrer. Porque se ele diz que o Marquinho, jornalista, ontem abriu uma ferida quando foi falar, tão intocável ele, né? Tão sensível, que ele abriu uma ferida falando daquele jogo contra a Croácia, eu diria o Tite o seguinte, que ele também abre feridas em nós
quando temos um resultado pífio como aquele de ontem, porque tá a torcida do Vasco aí comemorando, mas ele não consegue entender isso. Então é o seguinte, meus amigos, o Dunche está perdendo votos lá dentro do clube. O Dunche é o candidato do Landim, está perdendo votos. E eu vou te falar uma coisa, existe uma probabilidade muito grande do BAP ser vencedor dessa disputa. O Dunche que estava muito lá na frente, sabe por que isso acontece? Por isso também, porque a oposição vai explorar isso. Eu tenho certeza absoluta, porque quanto pior, melhor. Eu pouco creio que esses companheiros entendam que o Flamengo deva ganhar dentro do campo excludentemente do fator político. Pouco creio. Às vezes me dá até a ideia de que torcem para perder para poder argumentar, eu diria assim, com mais ênfase. Então é o seguinte, ele está perdendo voto. Hoje mesmo, nos grupos de WhatsApp, eu estava vendo ali sobre o abandono da candidatura do Dunche por muitos, porque já não aguentam mais a escolha sempre pífia por parte de treinadores, a não cobrança. O discurso do Tite é o mesmo discurso do Landim, se você for parar para pensar, porque o Landim nunca erra, ele nunca admite que está errado, e o Tite também nunca admite que está errado, porque é aquele tal negócio. O resultado de ontem foi, de fato, catastrófico. E para aquele filho ali do companheiro Tite, o mundo é sempre róseo, ele sempre tem muitas explicações. E o companheiro, depois que fez uma pergunta que permitiu subsídios para que eles dois relativizassem, como convocação, como jogos, maratona de jogos, como se outras equipes também não tivessem esses problemas. Como se o Vasco, por exemplo, também não tivesse esses problemas, porque o Vasco pode até não estar na Libertadores, mas o Vasco também tem problemas de lesão. O cara que fez o gol ontem estava lesionado, que era o Felipe Coutinho. Todo mundo tem problemas de lesão, todo mundo tem problemas de carga massiva de jogos, todos têm os mesmos problemas disciplinares, e o Flamengo, através do Tite e principalmente do companheiro, o filho dele ali, está sempre preparado para poder justificar um insucesso rotundo como aquele de ontem, porque estava ganhando o jogo. Hoje nós somos obrigados a ouvir isso aqui. Isso abre uma ferida enorme no orgulho de cada um, e ele não quer ser ferido, mas quer nos ferir. Então o Dunche está perdendo votos lá no clube, e eu vou te falar uma coisa, ele não dura lá. Pode ser o Tite, mas ele não dura, porque o termômetro também é o campo, e ele não dura. Se ele continuar levando empates, levando viradas, se ele continuar a apresentar esse futebolzinho mequetrefe, totalmente incondizente, meus amigos, com o recurso que o Flamengo dispõe para poder pagá-los, se o Flamengo continuar a jogar mal desse jeito, e se, por exemplo, acontece um resultado ruim, Deus me livre, contra o Peñarol, e nós sejamos desclassificados, ele roda, ele sai. Ele pode ser o Tite, mas ele sai. E essa história de ele pode ser o Tite, que explicação nós vamos ter? Quem é o Tite de fato? Me fala, o cara que recentemente perdeu 2 Copas do Mundo para o Brasil? Um cara que, ao invés de admitir as dificuldades, vai para uma entrevista para dizer que está tudo bem? Vaidoso pra caramba, que não consegue entender que o Carlinhos não tem condição de estar dentro do campo? E como é que o Carlinhos foi parar lá também? Como é que alguns jogadores vão parar lá também, como o Alan, por exemplo, que ele agora deixou de botar no campo, porque era uma coisa assim, eu diria, muito transparente, não é? Era uma coisa assim, realmente estrondosa, a entrada do Alan dentro do campo. Ou seja, as opções que ele faz, de fato, são opções assim bastante questionáveis. Fica até difícil para você aí me ouvir, talvez alguns de vocês sem pensar assim, pô, mas peraí, o Gil é economista, peraí, o Gil não tem experiência como treinador de futebol, quem é ele para poder falar? Mas eu queria te dizer o seguinte, quem somos nós, ou quem seríamos nós se nós não pudéssemos fazer críticas? Se toda crítica que você vai fazer ali ao time de futebol, o companheiro se vitimiza, dizendo coitadinho, aí às vezes até invoca a figura do avô. Olha, fale aqui com o vovô, que vovô, não aguento mais isso.
Isso é uma argumentação chata. O Tite é um cara chato. O Flamengo hoje consegue ter o seu jogo equilibrado com qualquer time aqui do Brasil. Qualquer time vai fazer jogo duro com o Flamengo. Não estou dizendo que o Vasco ontem tenha feito, mas conseguiu um empate no final da maneira mais horrorosa, abrindo sim feridas. E, aliás, aumentando-as, porque essas feridas já estão abertas há muito tempo. O Tite é um cara chato. Mas se ele perder agora aí a classificação, pelo fator político, pelo fato do Dunst estar perdendo votos lá dentro do clube e a oposição se fazendo utilizar dessas derrotas para poder consolidar a ideia de que o Landim é omisso nas suas escolhas e omisso na sua cobrança, porque é verdade, o Marcos Braz está muito preocupado com a eleição no dia 6 de outubro. Não estou fazendo campanha política para ninguém, não, mas ele sai. Ele sai. Ele sai porque ele vai ter que sair. Ele que não melhore, ele que não se classifique, ele sai. Você pode estar incrédulo aí, mas o fator político vai fazer com que ele saia, porque o Dunst não vai ficar sangrando, o Landim não vai ficar sangrando para ficar mantendo ali um companheiro que há décadas atua da mesma maneira dentro de campo. Estou muito insatisfeito mesmo com o Tite e mais insatisfeito eu fico ainda com uma combustão, com um sentimento de irritabilidade quando ele vai lá para o púlpito para poder responder as perguntas e não as faz da maneira mais correta, da maneira mais sincera. Hoje à noite, às 10h30, tem uma live no canal, a Live Raiz, eu estou te esperando lá, tá bom? Se inscreva aí no canal, deixa o like e apresente aí a sua contribuição através dos comentários. Diga para mim se eu estou errado ou se eu estou certo. Saudações rubro-negras, meus amigos.